Quer dizer então que você quer começar a investir e ouviu alguém falando do tal do Day Trade, que é possível ganhar muito dinheiro com poucos minutinhos por dia, né? Mas a verdade, não faz essa merda. Daqui a alguns minutos eu vou te dar 5 motivos para você ficar bem longe do Day Trade. Assiste até o final, porque isso pode te salvar. Fala, futuro rico mortal! Se você ainda não me conhece, eu sou Lucas Rufino e hoje eu vou te mostrar o caminho certo para conquistar sua liberdade financeira, assim como eu ensino para os meus alunos. E já adianto uma coisa, não tem nada a ver com Day Trade. Antes de eu te explicar por que isso não funciona, eu preciso te explicar o que é o Day Trade. Basicamente, consiste em você fazer operações no mercado financeiro de curtíssimo prazo, comprar e vender um ativo no mesmo dia. Simples assim. Por exemplo, imagine que você compra uma ação X 10 horas da manhã por R$5, no mesmo dia, depois de alguns minutos ou horas, você vende essa ação por R$6, ganhando assim R$1 de lucro por ação. O Day Trader, que é quem faz o Day Trade, busca se aproveitar da grande volatilidade do mercado financeiro para conseguir ganhar nesses curtos períodos de tempo. Lembrando também que o Day Trader também pode fazer o contrário, vender antes, alugando as ações de outra pessoa, para depois recomprar mais barato e ganhar com essa diferença. Se a gente falar de todas as estratégias de Day Trade aqui, a gente vai ficar até amanhã. São diferentes formas impressionantes de perder dinheiro. E o mais louco de tudo isso é que o Day Trade chama muito mais atenção do que os investimentos de longo prazo, que é aquilo que realmente dá certo. Agora, para te explicar por que eu não recomendo você fazer Day Trade. A primeira coisa é que o Day Trader atua ativamente no mercado, sem se importar muito com quais ativos ele vai comprar de longo prazo, como eu costumo ensinar nos nossos vídeos. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que o Day Trade não é investimento. Day Trade é especulação. Investimento é quando você compra algo focando no longo prazo, algo que vai te gerar uma renda passiva sem você precisar fazer nada. Porém, qualquer tipo de trade que você tem que comprar, vender, analisar gráfico, ficar acompanhando notícia, isso vai ser especulação. É algo que vai te demandar tempo, e muito tempo, tanto para estudar, mas também para atuar e tentar lucrar com isso daí para tirar os seus ganhos. Não é uma coisa passiva como alguns vendedores de curso tentam te mostrar que é. Tá, Rufino, mas eu sei que não é investimento e é especulação, mas mesmo assim eu quero fazer. Calma, que agora chegou a hora de eu te dar 5 motivos para ficar bem longe disso. E o primeiro motivo é: dá sim para ficar rico com Day Trade, mas quem fica rico realmente não é você. Sabe aqueles caras que fazem os softwares que você precisa utilizar para fazer as suas análises e realizar os Day Trade? Quem fica rico são os donos de corretoras, os carinhas que fazem aqueles softwares para você utilizar, né, para fazer as análises, analisar os gráficos e tudo mais. Esses caras ficam ricos. Os vendedores de curso ficam ricos. O governo fica rico porque os impostos do Day Trade são muito maiores. A única pessoa que não fica rica é você. E é por isso que toda essa galera do mercado financeiro vai te vender que realmente existe dinheiro fácil e rápido através do Day Trade. É muito interessante para você entender por que eles querem que você faça Day Trade. Enquanto você estiver atuando nesse mercado, toda essa galera ganha dinheiro, você ganhando ou não. Por outro lado, quando você decide fazer uma metodologia de longo prazo, como é o método Easy, como é o Buy and Hold, como a gente ensina aqui, você não vai dar dinheiro nenhum para essas pessoas. O governo não ganha dinheiro, as corretoras não ganham dinheiro, ninguém ganha dinheiro, porque é muito mais fácil você investir e você vai estar simplesmente recebendo de maneira passiva. Por isso, ninguém quer que você saiba disso que eu estou te contando aqui. Perceba agora que quem defende o Day Trade com você, ou trabalha para corretora, ou é patrocinada por corretora, ou tem algum software relacionado com Day Trade, ou vende curso de Day Trade. Pode fazer o teste aí. Então, muito cuidado, primeiramente, com esses conflitos de interesse, que provavelmente todo mundo que você vê vai ser contra essa minha opinião. E eu te entendo. Eu também, pessoalmente, fui atraído pelo Day Trade no primeiro momento, quando eu comecei a investir. Todo mundo, quando ainda não tem noção dos reais ganhos do mercado financeiro e como funciona, olha para os ganhos do Day Trade e fala: pô, isso aqui deve ser maravilhoso, é isso que eu quero para mim. Mas não é bem assim que funciona. E daí vem o segundo motivo que eu quero passar para você. Literalmente, quase ninguém tem sucesso fazendo Day Trade. E não sou eu que estou falando, não. Em 2019, a FGV divulgou um estudo que foi encomendado pela própria CVM, onde eles analisaram os dados de milhares de contas da própria B3 por dentro da Bolsa de Valores que realizavam Day Trade para ver o resultado que eles tiveram. Esse estudo foi realizado de 2012 até 2017 e depois já foi atualizado algumas outras vezes. Nesse estudo inicial, eles pegaram basicamente 19.696 contas diferentes de pessoas que começaram a fazer Day Trade durante esse período. Dessas quase 20 mil pessoas, somente 1.558 continuaram fazendo Day Trade por mais de 300 pregões seguidos, que dá aí pouco mais de um ano. Ou seja,
Isso já nos mostra que somente 8% de todas essas pessoas conseguiu realmente ser consistente e persistir no day trade por mais de um ano. Será que foi simplesmente falta de disciplina? Ou será que essas pessoas não estavam tendo resultado e resolveram parar antes da hora? Porque eu acho muito difícil alguém não ter disciplina de fazer algo que está sendo bem remunerado para isso. Agora, observe que o day trade ele é como uma profissão. Agora, pensa algum tipo de trabalho que você se dedica para estudar, começa a fazer e que você não consegue durar nem um ano. É um pouco estranho, né? Beleza, Rufino, mas vamos olhar então essas pessoas, só essas pessoas que continuaram consistentes, porque elas devem ter ganhado dinheiro. E agora que o negócio fica ainda mais interessante. Considerando só essas pessoas que continuaram, essas 1.500 e tantas pessoas aí que continuaram fazendo por mais de 300 pregões seguidos, 97% delas perderam dinheiro. Olha bem esse dado. É isso mesmo que você ouviu. 97% dos 9% que continuaram fazendo day trade perderam dinheiro no final desses 300 pregões. E dentre esses 3% que conseguiram ficar no azul, que conseguiram ganhar dinheiro, sabe quanto eles ganharam? Desses 3%, 2,6% ganharam menos de R$300 por dia. Que daí, pensando que um mês teria mais ou menos 20 pregões, cerca de R$6.000 por mês. Isso significa, acredite se quiser, que menos de 20 pessoas desses estudos realmente conseguiram ser consistentes no day trade e ganharam mais do que R$300 por dia. Tem noção do que é isso? Foram 20.000 pessoas que começaram a fazer day trade. Presta atenção nesses números, eu vou falar de novo mesmo. 20.000 pessoas começaram a fazer day trade. No final, só 20 pessoas realmente conseguiram ganhar mais do que R$300 por dia, que é o que um motorista Uber aí, com todo o respeito que eu também fui Uber, ganha numa cidade grande. Olha essa conta, cara, vou até fazer aqui, ó. 20 pessoas, vou arredondar e colocar 20.000, tá? Dividido por 20.000 dá incríveis 0,1%. Então a gente pode considerar que da profissão day trade, segundo esse estudo, e perceba que esse estudo não é uma pesquisa de opinião, não é o que as pessoas estão falando. Ele foi feito por dentro da própria bolsa de valores, não dá para mentir com esses dados. E encontraram que somente 0,1% desses profissionais conseguiram ser bem-sucedidos o suficiente para ganhar mais do que um motorista de aplicativo. Agora entenda, você pode vir aqui com um discurso de que essas pessoas não estudaram direito, que eles desistiram antes da hora, que é muito pouco ainda para saber. Mas poxa, se é uma profissão, que outra profissão que você começa com essa chance de acerto, com essa chance de ser bem-sucedido? Jogador de futebol, talvez? Se bobear até ser jogador de futebol bem-sucedido, é mais fácil do que fazer day trade. Com essas estatísticas, se parece muito mais com um jogo de roleta, de cassino, de loteria ou qualquer coisa do tipo que só depende da sorte, do que com qualquer outra profissão, que nós sabemos que sim, com outras profissões, provavelmente se você se dedicar e estudar, você vai ganhar pelo menos o básico ali. Você não vai ficar no prejuízo, você não vai ter que contar com a sorte, vai ter que arriscar o seu patrimônio. Então, qual que é o sentido de alguém querer ter essa profissão? Tem que ser, no mínimo, um pouco maluco. Ou simplesmente ignorante, de não conseguir entender matemática e estatística. E agora nós podemos partir para o terceiro motivo. Eu não conheço, e você também não, nenhum bilionário day trader. Pode olhar aí a lista dos homens mais ricos do mundo. Pode olhar até mesmo, para facilitar, a lista dos homens mais ricos do Brasil. Pode ser bilionário em real. Nenhum deles chegou nesse nível fazendo day trade. Ah, Rufino, mas eu conheço um cara que falou que tá lá, que é bilionário, que já fez day trade, ou então que tem um fundo de investimento. Tá, aí ele ganhou dinheiro com o mercado financeiro, com o negócio, com outras coisas, mas não foi fazendo day trade. Não tem ninguém nesse mundo que ficou bilionário com o day trade. O mercado de ações movimenta milhões, bilhões de dólares por dia. E ninguém ficou bilionário com day trade? Pensa nisso, não faz sentido. Não sei você, mas eu prefiro seguir o caminho das pessoas que realmente chegaram lá e não desse povinho que só quer te vender curso de day trade. Faz sentido pra você? Se sim, já deixa seu comentário aqui, que dessa forma eu sei que tá valendo a pena pra você. E claro, deixa o seu like aqui e se inscreve no canal se você quer um conteúdo sobre investimentos e finanças na lata, sem censura. Agora, o quarto motivo: impostos e custos. É muito caro fazer day trade. Vale lembrar que aquele estudo lá que eu falei da FGV nem considerou o custo de corretagem ou custo de impostos, tá? O day trade ainda tem um problema que o imposto de renda sobre as operações é maior do que uma operação normal. Quando nós vendemos uma ação com lucro aqui no Brasil, seguindo a filosofia de buy and hold, ou seja, não fazendo ali no mesmo dia, a gente pode nem pagar taxa nenhuma se estiver abaixo da isenção, ou paga 15% se estiver acima da isenção. Já no day trade não existe isenção e o percentual é de
20% sobre as operações lucrativas. É claro que você consegue compensar o prejuízo e é muito difícil encontrar um day trader que tem lucro, mas ainda assim a gente tem que considerar que mesmo que você tenha lucro e tenha sucesso, você ainda vai ter que deixar 20% para o governo. Ao contrário de um investidor de longo prazo, de buy and hold, porque ele pode muito bem comprar uma ação para acumular patrimônio e nunca mais vender. Não vai pagar imposto porque não vai vender e até os dividendos também não vai precisar pagar imposto. Então ele vai receber dinheiro agora pro resto da vida sem precisar pagar imposto. O custo de corretagem já é bem menor. Ultimamente as corretoras estão tudo com corretagem zero e tudo mais. Porém, ainda assim, tem um custo ali da própria B3 que é pequeno, mas quando você faz várias operações, no caso do day trade, vai acabar fazendo alguma diferença. E ainda tem todos os softwares, as plataformas que o day trade normalmente precisa para fazer suas análises e fazer as suas operações. Então tem muitos custos envolvidos que muita gente esquece de colocar na conta. Não é mil maravilhas. Agora, o quinto motivo que merece ainda mais a sua atenção. Para o day trade talvez valer a pena, você vai ter que colocar em risco uma quantia muito elevada de grana ou mesmo operar alavancado. Operar alavancado é quando você faz operações ali no mercado financeiro que vão te dar 2, 3, 5, 10 vezes o lucro do que realmente seria com o dinheiro que você tem. Qual que é o problema disso? É que se dá prejuízo, ele também tem um prejuízo multiplicado por 2, por 3, por 5, por 10 vezes. Então faz você quebrar muito mais rápido. E o maior problema da alavancagem é que nesse caso, se você perder, você pode até mesmo ficar devendo para a corretora. É uma das coisas mais arriscadas do mercado financeiro. Operar alavancado sem nenhuma trave. Vou fazer umas contas de exemplo aqui para você entender. Digamos que você esteja fazendo day trade aí com cerca de 100 mil reais. Se você tivesse investido esses 100 mil reais com consistência, com segurança numa renda fixa, isso já te renderia cerca de R$1.000 por mês. Se você quer fazer day trade, provavelmente é para ganhar mais do que isso. Agora, para ganhar mais do que isso, qual é a diferença que você precisa? Se você conseguir, por exemplo, 1% a mais por mês, ou seja, 2% ao todo, você vai ter R$1.000 a mais de lucro em relação a quem está investindo lá só na renda fixa. Para você conseguir investir e ganhar muito mais do que isso com esse 1% extra que talvez você geraria fazendo day trade, você teria que ou alavancar esse dinheiro ou investir aí muito mais do que isso para ele talvez fazer sentido para a profissão e para o tempo que está te tomando. O maior problema é que as pessoas acham que o day trade dá para ser usado como uma rendinha extra, que você vai fazer ali no horário, no tempo de intervalo do seu serviço, no seu tempo livre, mas não é assim. Com todas essas dificuldades que eu falei, esse pouquinho aí que ganha dinheiro, pode ser na sorte, mas os que não são da sorte, será que são pessoas que fazem só no tempo livre? Ou são pessoas que se dedicam a vida inteira para estudar e se aprimorar e ficar acompanhando o mercado financeiro? Se você não tem tempo para isso, esquece. A sua chance vai ser ainda menor do que esse 0,1% que eu te mostrei aqui. E se ainda assim você decidir fazer day trade, saiba que você pode estar colocando em risco todo o seu patrimônio ou até mais do que isso. Criar uma dívida gigantesca para sua família que vocês nunca vão conseguir pagar. Eu já vi gente falar que arruinou o casamento, que teve que sair de casa, que decepcionou os pais e parou de conversar. E até mesmo, o pior de tudo, cometeu algum tipo de suicídio porque não aguentou a pressão psicológica de ter perdido muito mais dinheiro do que teria para pagar. E olha só, até hoje eu não conheci ninguém que saiu do zero e conseguiu ficar milionário só fazendo day trade. Conheço sim vários malucos aí que já tem um patrimônio gigantesco que pegam um pouquinho desse patrimônio para tentar gerar algum ganho ali com o day trade. Quando se faz isso com uma pequena parte de patrimônio, ainda vai, mas eu sinceramente não acho que vale a pena e eu nunca faço day trade. Eu tenho comigo que as pessoas honestas que construíram seu patrimônio, elas têm o valor do dinheiro. Quando ganham uma herança ou então quando ganham numa bolada só, muitas vezes eles não estão nem aí e arrisca mesmo. Agora, a maioria dos milionários que eu conheço construíram isso aos poucos, com muito trabalho, com muito investimento, sempre com pensamento de longo prazo. Eu espero que você já tenha conseguido entender que é muito difícil você conseguir ser bem-sucedido com day trade, exige muito estudo, muito trabalho e ainda assim provavelmente você vai entrar na estatística de que não deu certo. E além do mais, é estressante pra caramba. Me diz aí, por que você ainda vai insistir em trabalhar com isso? Se você quer trabalhar, tudo bem, mas pelo menos reflita em todos esses pontos que eu falei aqui e tenta criar um argumento para cada um deles. Tem tanto trabalho no mundo onde você realmente gera um valor para a sociedade, que você ajuda outras pessoas, que você presta um serviço, vende um produto legal, por que fazer day trade? E digo mais, como eu já mostrei aqui, você fazendo qualquer outro tipo de trabalho, que a gente já está mais acostumado, tem uma chance muito maior de ganhar mais do que aquele day trader lá que fica postando fotinho no Instagram dos gráficos achando que está abalando. Depois de tudo isso que eu falei, convenci você a ficar bem longe do day trade?
Se sim, coloca aqui nos comentários e me deixa saber disso. Lembra de deixar o seu like também e se inscrever no canal para aprender a investir do jeito certo. E compartilha com um amigo que ainda está teimando, dizendo que o Day Trade vale a pena sim. Se você acha que eu tô falando abobrinha e não concorda com isso, tudo bem, pode continuar aqui também, que deve ter conteúdo que vai te agregar, e coloca aqui nos comentários o seu argumento, para que eu e todo mundo que está me acompanhando consigamos discutir nos comentários. A minha filosofia é: ganha dinheiro com seu trabalho, nos seus negócios e acumula na Bolsa de Valores. Essa é a minha filosofia. Bolsa de Valores não é para você literalmente ganhar o seu dinheiro ali, o ganha-pão para você sobreviver. Bolsa de Valores é muito bom para você acumular patrimônio e se aposentar, conquistar sua liberdade financeira, gerar renda passiva para o resto da sua vida sem fazer esforço nenhum. Isso sim vai te proporcionar a verdadeira independência financeira, a verdadeira liberdade. Agora, como fazer isso? Como investir da melhor forma e saber que estou investindo nos melhores ativos? Isso é o que você descobre com poucos cliques no Simpla Club. O Simpla Club é uma plataforma de recomendações de investimento, onde você sabe exatamente quais melhores ações, fundos imobiliários, estoques, trades e renda fixa realmente valem a pena você investir. Investir de verdade, colocar o seu dinheiro e ganhar dinheiro pro resto da sua vida sem precisar trabalhar. Acumular um patrimônio que te gera renda passiva, sem depender do seu esforço. Tudo isso numa plataforma intuitiva para você investir de forma simples, rápida, sem deixar de lado a segurança. Se quer saber mais como funciona essa forma de investir e não especular, aperta no botão que vai ter aqui em cima ou na descrição para testar essa plataforma por 7 dias. E se você quer entender mais sobre a minha filosofia e dos maiores investidores do mundo, assista o vídeo que eu explico exatamente o que são os juros compostos e como eles vão te ajudar a conquistar sua liberdade financeira. O vídeo vai aparecer em alguns segundos aqui mesmo e eu vejo você lá. Mais uma vez, espero que você tenha gostado, tamo junto e até a próxima!